seja muito bem-vindo mais uma vez ao Questões da Qualidade. O foco do nosso vídeo de hoje é matriz GUT, a matriz de gravidade, urgência e tendência. E aí, o que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje é como construir uma matriz GUT dentro do Excel de forma muito fácil, mas, por outro lado, muito profissional. Eu vou te mostrar como você constrói uma ferramenta dessa, uma matriz GUT com visual muito legal, muito agradável e transmite realmente profissionalismo, e também ela vai ser toda automatizada. E aí eu estou falando de cálculos, estou falando de formatações condicionais, que vai trazer cores para determinados itens, enfim. Tudo isso você vai ver ao longo dessa construção que a gente vai fazer. E aí, já para a gente ir direto ao ponto, eu trouxe aqui um exemplo do que a gente vai construir. A gente vai construir uma matriz desse tipo aqui, e aí, como eu disse a você, ela tem um visual agradável, ela realmente transmite profissionalismo, que é o que se espera de uma ferramenta desse tipo, e ela está toda automatizada. Isso eu vou mostrar para você ao longo do vídeo. Vou mostrar todas as automatizações e, claro, como você constrói essas automatizações. O primeiro passo que a gente vai seguir, então, para construir algo desse tipo aqui, é abrir uma nova planilha. Eu já tenho aqui uma nova planilha aberta, planilha 2. Como você pode ver, ela está toda em branco. Isso aqui é proposital. Eu trouxe uma planilha toda em branco para mostrar como a gente vai construir a ferramenta, construir a nossa matriz de UT totalmente do zero. E aí, nessa planilha em branco, eu vou aqui na célula B2. Por que B2, Anderson? Porque eu gosto de começar pela B2. Tem algumas pessoas aí no mundo do Excel que tem esse tique, né, de começar sua produção, começar o que vai fazer pela célula B2, não pela A1. A explicação para isso, infelizmente, eu não vou saber lhe dar. É uma preferência minha, talvez uma mania, não sei. Mas enfim, isso não vem ao caso. Nós vamos pegar aqui, ó, como eu disse, da célula B2, é por onde eu gosto de começar, e aí vou selecionar coluna B e C e vou aumentar essas duas colunas até o tamanho 3500, que equivale a 250 pixels. Então, vão ficar duas colunas desse tamanho. Eu vou precisar fazer isso também nas colunas E, na coluna G e na coluna I. Perceba que eu estou fazendo esse aumento de colunas, né, do tamanho da coluna, sempre pulando uma coluna. Então, eu faço na C, pulo a D, faço na E, pulo a F, faço na G, pulo H, e aí eu encerro o processo. Eu vou acabar exatamente na célula H, esse processo de fazer aumentos, né? E aí, esse aumento, só explicando para você, só para deixar claro para você, ele vai servir justamente para que a gente monte a estrutura básica dessa ferramenta. Anderson, como assim? Quando a gente vai fazer a coluna de itens, ou seja, os itens que a gente vai avaliar dentro da matriz GUT, assim como os 3 itens da própria matriz, né, gravidade, urgência e tendência, a gente está fazendo esse aumento de colunas justamente para encaixar todos esses pontos. E aí, depois de ter finalizado esse processo de aumentar as colunas, eu vou pegar aqui, ó, a partir da B2 até a coluna I, que foi a última que a gente fez esse aumento, né, para justamente caber essa estrutura, e vou colocar a cor que eu preferi. No caso aqui, eu coloquei o azul, que faz parte aí da paleta de cores do Questões da Qualidade, mas se você quiser fazer de acordo com as cores da empresa que você trabalha, as cores do seu negócio, não tem problema. Você vai fazer exatamente de acordo com o que você prefere, porque essa questão de cores não vai interferir dentro no que a gente vai construir da ferramenta, ok? Isso é uma questão puramente visual. E sendo visual, ela não vai ter nenhum impacto nas automatizações que a gente vai criar ou qualquer outra coisa, certo? Então, fiz isso, fiz o cabeçalho, eu vou pegar essa primeira coluna aqui, ó, e aí vou pegar uma quantidade de linhas e vou pintar. No caso aqui, eu vou colocar até a 25. Vou pegar e colocar de uma cor diferente. Vou colocar um cinza, cinza mais escuro, justamente para diferenciar das outras linhas, onde vão estar aí a classificação que a gente vai fazer utilizando os itens da matriz GUT. Outra coisa interessante que eu gosto de fazer, né, para uma questão puramente visual também, é fazer isso daqui, ó. Eu seleciono todas as células, todas as colunas e linhas, clicando aqui nesse triângulozinho, fica no canto esquerdo. E aí, feito isso, eu vou aqui, ó, nesse item, ainda na página inicial, que é o item que corresponde à configuração de bordas, e aí
eu vou mudar a cor da linha para branco e depois, ainda com todas as colunas e linhas selecionadas, eu vou e clico em todas as bordas. Isso faz com que a minha formatação fique dessa forma aqui. Ela justamente separa, né, todas as linhas, todas as colunas, e aí eu tenho visualmente essa organização de separação. Todas as linhas, todas as colunas ficam muito bem separadinhas. Depois de fazer isso, eu vou então colocar aqui, né, o texto que corresponde a cada coluna dessas aqui que eu criei. Nesse caso aqui, primeiramente, eu tenho os itens a serem avaliados. Eu vou mudar a cor para branco, né, para destacar justamente dessa cor azul mais escura. E vou colocar também centralizado. Aqui eu vou ter justamente gravidade, que é o primeiro item da matriz GOT. Eu vou pular essa coluna, no caso a coluna D, e vou para AE, e aí eu vou colocar urgência. E aí eu vou fazer o mesmo processo, pular mais uma vez, e na coluna G eu vou colocar tendência. Tenho aqui agora a estrutura básica da minha matriz GOT, gravidade, urgência e tendência. Quem já utiliza a matriz GOT sabe que quando eu faço essa classificação de gravidade, urgência e tendência, eu preciso também ter no final um cálculo que se refere à classificação que eu fiz. Ou seja, de acordo com a gravidade, urgência e tendência do item avaliado, eu vou ter um valor que se refere justamente à classificação de acordo com os 3 itens. Parece repetitivo, mas é importante frisar isso, porque acaba também reforçando para a gente o funcionamento aí da matriz GOT. Então, aqui no final, eu vou colocar G vezes U vezes T, que é justamente a coluna que vai corresponder ao cálculo de gravidade, urgência e tendência. Feito isso, nessas colunas aqui que eu pulei, se eu quiser, eu não preciso colocar nada. Mas, para não ficar vazio, eu vou colocar aqui em cada uma delas valor. E aí, nessas colunas, eu vou ter justamente o valor que corresponde à classificação que eu fiz de cada item. Ou seja, para a gravidade, o item que eu escolhi vai ter um valor. Para a urgência, a mesma coisa. Para a tendência, a mesma coisa. E aí, é importante ter essas colunas porque esses valores é o que vão servir de base para o cálculo que é feito lá no final. Então, agora temos aí a estrutura completa. Agora sim, ela está completinha. Eu já consigo visualizar que realmente eu vou ter aí uma matriz GOT, uma matriz de gravidade, urgência e tendência. Concluída então essa estrutura básica, agora nós vamos criar as listas suspensas que vão ficar disponíveis aqui em cada uma dessas colunas para que eu possa, né, na medida em que colocar itens aqui, itens a serem avaliados, fazer a classificação de cada item de acordo com a gravidade, urgência e tendência. E aí, para criar essas listas suspensas, a gente vai fazer um processo que é bem simples. Primeiramente, eu preciso colocar em algum lugar dessa ferramenta as classificações que eu vou fazer. No caso aqui, eu estou utilizando essa classificação. Para a gravidade, eu estou utilizando sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave e extremamente grave. Para a urgência, eu estou utilizando sem urgência, pouco urgente, urgente, muito urgente e extremamente urgente. E para a tendência, eu estou utilizando sem tendência a piorar, piora em longo prazo, piora em médio prazo, piora em curto prazo e agrava rapidamente. Existem algumas referências de matriz GOT que vêm com textos diferentes. E aí, se você quiser utilizar textos diferentes, aqui não tem problema. Essa classificação pode ser feita da maneira que você quiser, utilizando a referência que você preferir. Eu estou utilizando essas referências aqui porque elas são mais comuns. Quando você pesquisa aí matriz GOT, geralmente são essas referências de classificação que são trazidas. Então, havendo essas referências de classificação aqui, eu posso criar a minha lista suspensa. E aí, para fazer essa criação, eu vou precisar fazer o seguinte, ó. Seleciono a primeira célula aqui abaixo de gravidade. Nós vamos começar pela gravidade. E aí eu vou aqui na aba Dados do Excel. Posteriormente, eu vou em Validação de Dados. Acompanhe aí na imagem todo o processo. E aí, em Validação de Dados, eu vou clicar. Novamente, Validação de Dados. E aí, eu vou selecionar aqui, ó, nessa opção, Lista. Feito isso, eu vou clicar aqui, ó, em Fonte, clico aqui nessa setinha e isso vai me permitir selecionar os dados que eu quero colocar na minha lista. Acompanhe aí, cliquei,
selecionei esses dados aqui, dou um OK, OK novamente, e aí eu já tenho aqui a minha lista suspensa criada para a gravidade. Perceba que quando eu clico aqui na setinha que foi habilitada quando eu seleciono essa célula, eu tenho aqui as opções, sem gravidade, pouco grave, enfim, todas as opções que eu selecionei de acordo com a referência da minha matriz GUT para esse item gravidade. E agora que eu já aprendi a fazer a lista suspensa observando esse caso aí da gravidade, eu vou fazer o mesmo para a urgência e para a tendência. Então, bora lá repetir o processo. Selecionei a primeira célula aqui abaixo de urgência, validação de dados novamente, opção lista, setinha, seleciono os dados que eu quero colocar como referência na minha lista, Enter, OK, criada a lista suspensa para urgência. Mesma situação para tendência, validação de dados, validação novamente, lista, setinha, selecionei os dados, Enter, OK, e aí a minha lista está criada. Feita a criação dessas listas suspensas, eu vou precisar agora estender essa lista até o final da minha ferramenta, que vai até aqui, ó, onde eu pintei de cinza mais escuro. E aí, para fazer isso, eu só vou precisar selecionar a primeira célula onde foi criada a lista suspensa, clico aqui, ó, nesse pontinho verde, pego ele, seleciono com o mouse, seguro e arrasto até o final de onde fica aqui, ó, a extensão da minha ferramenta. Faço a mesma coisa para a urgência, pego aqui a célula onde está a lista suspensa e arrasto até a extensão da ferramenta, mesma coisa para a tendência. Quando eu faço isso, eu habilito essa lista suspensa até essa última célula aqui, ó. A célula que, como eu disse, corresponde à extensão da minha ferramenta. Agora que eu já tenho todas as listas suspensas criadas, eu posso, em qualquer lugar aqui, ó, selecionar qualquer opção para gravidade, urgência e tendência. Depois que eu fiz isso, eu vou precisar então dar uma referência para cada item desse. Ou seja, se eu colocar aqui nessa primeira célula sem gravidade, eu preciso que seja atribuído um valor a essa classificação, ao sem gravidade. O mesmo vai valer para o pouco grave, para o grave, para o muito grave e para o extremamente grave. E aí, como é que eu atribuo um valor para cada item desse? É aqui que entra a questão da automatização. Eu vou precisar agora colocar uma fórmula nessa planilha para que o Excel, então, faça essa atribuição de valor. E aí, sempre que eu selecionar uma opção, um valor será atribuído nessa coluna que está aí com o nome de valor. Enfim, vamos aprender como é que a gente faz isso. Para colocar esse valor referente a esse item aqui, eu vou utilizar uma fórmula SI. E aí, como é, Anderson, essa fórmula? Bom, aqui a gente tem uma coisinha que é mais complexa. Como não é o foco desse vídeo te explicar como funciona a fórmula SI, eu vou simplesmente colocar a fórmula aqui já pronta, e aí essa mesma fórmula eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que você possa então acrescentar ela aí na sua planilha também. Basicamente, o que essa fórmula se faz é referenciar aquele item da coluna anterior com um determinado valor. Por exemplo, se na coluna gravidade eu tenho um determinado item, determinado valor, que pode ser um texto específico, na coluna seguinte, na coluna que a gente acrescentou a fórmula, o Excel vai atribuir um valor para aquele item. É basicamente fazer um pedido para o Excel do tipo, sempre que você identificar que nessa coluna tal, no caso a coluna da gravidade, existe esse texto aqui ou essa palavrinha, então você vai colocar um determinado valor para ela. E assim a gente tem sem gravidade 1, pouco grave 2, grave 3 e assim por diante. Quando a gente acrescentar todas as fórmulas, basicamente a sua ferramenta vai ficar dessa forma aqui, ó. E aí, só para mostrar a vocês como isso funciona na prática, essa questão da referenciação, se eu pegar aqui, ó, nessa célula e selecionar qualquer item, na coluna seguinte vai ser dado um determinado valor. No caso aqui, pouco grave, 2. Da mesma forma que está aqui, ó, pouco grave, 2. O mesmo vale para a coluna da urgência. Se eu pegar aqui e colocar extremamente urgente, será dado o valor 5. E aí, mesma situação vale para a tendência. Se eu colocar sem tendência a piorar, o valor 1
vai ser dado para esse determinado item, para esse determinado texto. E assim a gente tem a nossa classificação dos itens praticamente automatizada. E aí, para que eu tenha o valor final aqui dessa classificação, eu só vou precisar fazer uma continha de multiplicar. E aí a fórmula, essa não tem muita complicação, eu posso mostrar a vocês como constrói ela aqui de maneira muito simples. Você vai fazer basicamente o seguinte, ó, sinal de igual, e aí eu vou selecionar o valor da primeira coluna, eu vou precisar selecionar aqui, ó, D3, e aí eu boto vezes, isso você vai encontrar aqui no seu teclado numérico, o sinal de vezes, você seleciona ele. O mesmo vai fazer aqui, ó, na F3, que é o valor da urgência. A gente já colocou aqui o valor da gravidade, da urgência, e aí mais uma vez sinal de multiplicação, sinal de vezes, e seleciona também o valor da pendência. Feito isso, você dá um Enter, e aí o cálculo já está aqui feito bonitinho. Se eu tivesse aqui um determinado item, à medida em que eu fiz essa classificação, né, sem gravidade, sem urgência, sem tendência a piorar, o cálculo para esse item seria 1. Só para que a gente visualize aqui, na situação de haver realmente itens a serem avaliados, eu vou colocar aqui algumas situações que são comuns no contexto aí de contact centers, né, dos call centers, que são drop call, erro no cadastro, postura inadequada, procedimento incorreto, solicitação não atendida. Digamos que se a gente tivesse esses itens aí, a gente poderia fazer a classificação deles de acordo com gravidade, urgência e tendência, e na medida em que a gente fizesse essa classificação, automaticamente aqui no final eu já teria o cálculo correspondente a cada item desse. Para que eu possa ter esse cálculo para os demais itens também, eu vou fazer aquele mesmo processo que eu tinha feito com a lista suspensa. Vou pegar aqui, ó, o pontinho verde e vou puxar até embaixo, até a extensão final da minha ferramenta. E aí eu vou ter aqui os cálculos realizados aonde tem item. E para onde não tem item, eu vou ter essa sinalização aqui de valor. É um cálculo feito que não tem nada, então é um valor desconhecido. E aí, se eu não quiser que fique essa sinalização aqui de valor, né, até aparece uma coisa feia, esquisita, eu posso também corrigir isso sem problema. Eu seleciono aqui a primeira célula, eu vou colocar aqui, ó, depois do sinalzinho de igual, C, erro, aí abro dois parênteses, após o H3, que é o último item aqui dessa fórmula, eu vou colocar mais um parênteses, vou colocar ponto e vírgula, duas vezes aspas, fecho parênteses, dou Enter, e aí mudou nada. Mudou sim. Quando eu pegar aqui, ó, novamente o pontinho verde e arrastar até embaixo, aquelas sinalizações de valor, né, que estava, de certa forma, poluindo aí a nossa ferramenta, consumir. O que eu fiz basicamente aí foi colocar na fórmula a sinalização de quando houver um erro, que então mostre célula vazia. Para mim fica muito mais agradável, né? Muito melhor do que tá aparecendo aquelas sinalizações de valor, enfim, algo que não é agradável, é só isso. Depois que eu fiz isso aqui, ó, depois que eu já automatizei essa parte do cálculo, o que é que eu posso fazer? Você vem aqui em cada coluna dessa onde tem valor, e aí você clica aqui na letrinha que corresponde à coluna, clica com o botão inverso do seu mouse, ou seja, o botão direito, e aí você faz esse processo aqui, ó, ocultar. Quando você ocultar, essa colunazinha vai ficar escondida. E aí por que ela vai ficar escondida? Porque não tem necessidade de ela aparecer. O que a gente vai fazer aqui, basicamente, com cada item desse, é classificar de acordo com as nomenclaturas, com as referências de gravidade, urgência e tendência. O valor que corresponde a cada item desse eu não preciso visualizar. Pelo menos eu entendo dessa forma. Para mim fica visualmente mais agradável. Se você quiser visualizar os valores, não tem problema. Você pode desfazer isso que eu acabei de fazer, clicando novamente da mesma forma, onde tem aqui, ó, esses dois tracinhos se encontrando, você clica com o botão inverso, o botão direito do mouse, e aí coloca reexibir. Vai aparecer o valor. Se você quiser ficar visualizando esses valores, deixa assim dessa forma. Mas se você não quiser, você pode ocultar cada uma dessas colunas
E aí você vai ter somente esses itens aqui para você classificar de forma que não prejudica de maneira nenhuma o resultado aqui da sua ferramenta, ou seja, o cálculo que vai ser feito no final. Sempre que eu classificar aqui, ó, só para dar um exemplo, eu vou botar aqui o item A. Esse item é extremamente grave, ele é urgente e ele tem a tendência a piorar em médio prazo. Fiz a classificação e aí você percebe que aqui o cálculo continua sendo feito, entendeu? Não prejudica em nada, é só uma questão visual. Para mim, para Anderson, é visualmente mais agradável colocar dessa forma aqui, ocultando essas colunas que correspondem aos valores, certo? Então, já está aqui pronta toda a parte de automatização da sua ferramenta, pelo menos no que corresponde a valores, aquilo que você visualiza, né, como resultado aí da classificação que você faz na sua matriz GUT, já está tudo ok. Agora, se você quiser colocar um plus na sua ferramenta, e o que seria esse plus? Colocar uma cor relacionada a cada item desse, ou seja, se eu selecionar em algum momento sem gravidade, esse sem gravidade vai aparecer de verdinho, e aí o pouco grave vai aparecer de outra cor, e os outros de outras cores, né? Você pode fazer isso também. Se você quiser deixar a sua ferramenta assim toda branquinha, ela basicamente vai estar pronta. Agora, se você quiser dar esse plus, você pode sim fazer isso sem problema nenhum. E claro, eu vou te ensinar a fazer isso também. Para você criar então esse tipo de formatação, eu confesso a vocês que é um processo um pouquinho demorado só de se fazer, não é algo extremamente demorado, é um pouquinho só demorado, e aí para esse vídeo não ficar extremamente longo, eu não vou fazer em cada uma dessas colunas, ou seja, nas colunas de gravidade, urgência e de tendência. Eu vou fazer somente na gravidade, e aí você replica o processo para urgência e tendência, ok? Não tem como dar errado, porque o processo todinho que eu vou fazer na gravidade vai ficar aí gravado, é só você voltar, se você não tiver entendido, e aí você pega como é que o processo acontece e faz, replica nas outras. E bem, indo direto ao ponto, o que é que vamos fazer? Primeiramente, vamos selecionar aqui, ó, a primeira célula, vamos em formatação condicional, fica aqui, ó, na aba página inicial, formatação condicional, eu vou em nova regra. Tem essas opções aqui, eu ignoro, vou em nova regra. Quando eu clico, abre essa abinha aqui, eu vou precisar ir na opção formatar apenas células que contenham. No caso do meu Excel aqui é a segunda opção. E aí eu vou precisar vir aqui embaixo e clicar em texto específico. Quando eu clico, esse espaçozinho aqui fica habilitado para que eu clique na setinha e aí selecione um texto específico, uma célula que tem algum texto específico aqui dentro dessa minha planilha que eu estou trabalhando. E aí, nesse caso, eu vou voltar aqui, ó, a essas referências que eu já tinha deixado na minha ferramenta. É importante que você não apague em nenhum momento essas referências que estão aqui. Eu vou selecionar aqui o sem gravidade e aí dou aquele Enter, né? OK, como eu tinha dito anteriormente. E não vou dar outro OK de imediato. Eu vou aqui na opção formatar. Clicando em formatar, eu vou aqui em preenchimento. E aí eu vou selecionar a cor que eu quero para o preenchimento da célula quando esse texto específico for identificado. Nesse caso aqui eu vou colocar esse verde. Eu gosto também, né, no meu caso aqui, né, eu gosto de colocar um padrão dentro da célula. Eu vou selecionar esse e colocar na cor branco. E aí a minha célula vai ficar preenchida dessa forma aqui quando eu fizer a seleção desse texto específico. Selecionei a formatação, esse daqui é um exemplo que eu estou dando, mais uma vez eu volto a dizer, se você quiser colocar outra paleta de cores, fica à vontade, você vai fazer da maneira que for ideal para você. Feito isso, eu só clico aqui, ó, OK, OK novamente, e aí você percebe que o sem gravidade já está aqui, tá cor, né, na formatação que eu tinha selecionado naquela regra que eu criei. O mesmo agora eu vou fazer para os outros itens. Só que tem um ponto importante, eu vou clicar nessa mesma célula aqui. Eu não vou descer para a célula de baixo para criar essa nova regra. Eu vou criar todas as regras na primeira célula. Cliquei aqui novamente, e aí como eu já tinha feito formatação condicional,
nova regra, formatar apenas células que contenham texto específico, formatar. E aí agora eu vou selecionar um amarelo clarinho, e aí com esse amarelo eu vou colocar aqui também um padrão. Esse é o padrão que eu quero criar. Ok. Não esqueça de selecionar o texto específico, né? Clicando aqui nesse espaçozinho, como eu já tinha ensinado. Só que agora eu vou selecionar o pouco grave. Isso quer dizer que toda vez que eu selecionar, colocar aqui pouco grave, a cor vai estar de acordo com aquela regra que eu criei. No caso, o amarelo com aquele pontilhadozinho mais cinza. Selecionei, ok. Como eu já coloquei aqui a formatação, nesse caso aqui eu fiz um processo inverso ao primeiro, né? A ordem não altera o resultado. Se eu fizer a formatação antes e selecionar o texto depois, ou se eu selecionar o texto antes e fizer a formatação depois, não vai alterar o resultado, vai dar no mesmo. E aí, como eu já fiz os dois passos, é importante que você faça os dois passos, é só clicar aqui em OK, e aí a regra será aplicada. Anderson, por que não ficou amarelo aqui? Não ficou amarelo porque eu não tenho aqui a referência que corresponde ao amarelo. Eu tenho aqui a referência que corresponde ao verde. Mas se eu selecionar aqui, ó, pouco grave, ele vai ficar amarelo. Entendeu? Voltando, eu preciso agora criar a terceira regra, ou seja, a regra que corresponde ao grave. Aí eu volto aqui, né? Primeira célula e mais uma vez, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham texto específico. Seleciono aqui o texto, que é o grave, ok, formatar. Agora eu vou colocar um amarelo mais escuro para diferenciar do primeiro. Vou colocar aqui novamente um padrão. Ok, ok. Criei a terceira regra. Como eu já disse, já mostrei, não vai ficar amarelo aí porque o texto que está lá na célula não corresponde a essa cor amarela. Voltando, vou criar agora a quarta e penúltima regra, né? Mais uma vez, nova regra, tá? Acompanha aí o processo, tá? Selecionei aqui o texto, que é o muito grave. Mais uma vez, formatação. Agora eu vou colocar um laranja. Mais um padrão. Ok, ok. E aí eu vou criar a última regra. Nova regra, repetindo novamente o processo. Seleciono o texto, o último, que é o extremamente grave. E agora eu vou colocar um vermelho bem vívido. E aí, como eu vou colocar vermelho, talvez o preto não se destaque muito aqui. Eu posso alterar a fonte para uma cor diferente também. E aí eu vou colocar o branco, porque destaca melhor no vermelho, ó. Vou ficar assim. Feito isso, ok, criei todas as minhas regras. E agora o que é que eu faço para essa regra ser aplicada às demais células aqui da minha ferramenta? Eu vou clicar na primeira célula, onde estão criadas todas as regras, e aí eu vou aqui, ó, pincel de formatação, seleciono o pincel e aí aplico a todas as demais células dessa coluna de gravidade. Feito isso, você vê aí, ó, todos os outros itens já foram classificados, ou melhor, foram coloridos de acordo com a regra que eu criei, que você também acabou de criar. Então, esse é o processo de colocar essa formatação condicional. Como eu já disse, eu não vou repetir o processo em urgência e tendência, senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. Ele já está muito grande e aí não vale a pena colocar todos esses passos repetidos, né, por sinal, afinal eu já mostrei como isso é criado aí nessa coluna de gravidade. O que você vai precisar fazer agora é simplesmente pegar esse processo que eu mostrei e replicar para as demais. Quando você replicar as regras, basicamente a sua ferramenta já vai estar dessa forma aí. Então, agora eu digo, ela está toda automatizada e com o visual todo organizado. Se você quisesse parar por aí, você já estaria com a ferramenta toda funcional. Agora, se você quiser melhorar o visual da sua ferramenta um pouco mais, o que é que você pode fazer? Você vem aqui, ó, nesses itens que são as referências, e aí você vai colocar a fonte branca.
justamente para que eles não apareçam, eles vão continuar existindo, eles vão continuar cumprindo a função deles, mas não vão estar aparecendo, até porque não tem necessidade, né, deles aparecerem para que a sua ferramenta funcione. E aí você pode também acrescentar um cabeçalho, né, uma arte, qualquer coisa aqui que sirva para, trazer, né, o visual aí da sua instituição, da empresa que você trabalha, do seu negócio, enfim. E aí foi isso que eu fiz naquela ferramenta que eu coloquei como exemplo. Eu coloquei esse cabeçalho aí que traz a logo, né, do meu canal, que traz o título, né, da ferramenta, a matriz GUT, ali brevemente o objetivo dela. E aí para acrescentar algo desse tipo, não tem muito segredo. Isso daqui é uma imagem que eu criei, né, em outra ferramenta externa, e aí, claro, eu coloquei nas dimensões daí da ferramenta, né, justamente essas dimensões que dá a extensão horizontal da minha ferramenta, e aí eu colei, né. Quando eu colo, ele fica aí, ó. Só vou selecionar aqui para você ver que de fato é uma imagem, e é algo simples, né, uma imagem, poxa, e poderia pensar nisso. É algo simples, mas que dá aí uma cara muito melhor para sua ferramenta. Ela fica aí muito mais agradável do que se fosse esse caso aqui, ó, o caso, enfim, só uma planilha com, enfim, a gravidade, urgência e tendência, as avaliações, né, enfim, tudo que a matriz GUT traz, mas, sei lá, o resto tudo em branco, né, tudo, assim, sem sal, parece que falta algo, sinceramente para mim a impressão é essa. Então eu coloco essa imagem aqui para dar uma decorada, para dar uma imagem, mais bonita e mais profissional também para a ferramenta. Feito isso, você tem aí basicamente tudo aquilo que eu trouxe naquele exemplo que eu coloquei lá no início do vídeo. Você está aí em mãos com uma ferramenta muito boa, totalmente automatizada, como eu já disse e repeti muito ao longo do vídeo, e com um visual muito agradável. Se você leva isso aí para a sua rotina, as pessoas que visualizarem realmente vão ficar assim com a impressão de que você domina muito o Excel e de que você tem, não só domínio, né, do que corresponde ao básico do Excel, que são fórmulas, que é a formatação das células de uma maneira, assim, diferenciada, mas que você também, domina coisas mais avançadas, como a própria formatação condicional, uma fórmula complexa como a SI, né, não somente o cálculo aí da gravidade, urgência e tendência, enfim, isso daí passa realmente para os outros a noção de que a pessoa usa muito bem o Excel, de que ela usa realmente de forma profissional. Enfim, não vou me estender muito nessa reflexão, o objetivo do vídeo foi atingido, você tem aí em mãos agora um conteúdo muito valioso, um conteúdo muito poderoso, como diz o ChatGPT, para que você possa, colocar em prática, construir a sua ferramenta, a sua matriz GUT e fazer a avaliação dos seus itens, né, fazer de fato aquilo que é o objetivo da ferramenta, certo? Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido muito útil para você esse vídeo. E aí, se ele foi útil, se você gostou, eu te peço que você curta esse vídeo e você deixe aí a sua inscrição, se inscreva, né? Eu tô sempre trazendo dicas desse tipo aí para melhorar a sua prática, para contribuir com o que você faz aí no dia a dia no seu trabalho. Se inscreve, sempre que sair um vídeo novo, você vai receber em primeira mão esse vídeo. E aí, para isso também, né? Não deixa somente a sua inscrição, mas também ativa aí o sininho de notificações. Comenta se você tiver alguma dúvida, pode deixar a sua dúvida ou seu comentário aí abaixo, eu vou te ajudar com certeza. Agradeço mais uma vez você ter assistido esse vídeo, ter chegado até aqui. Forte abraço para você e a gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questão da Qualidade. Até mais.